Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou guardar um minutinho para o pessoal entrar. Boa noite, Camila, o pessoal chegando. Por favor, sinalizem que estão me ouvindo bem, me vendo também. Tudo certo, então. Hoje a gente está iniciando o nosso segundo encontro, num total de 3 encontros que foram propostos para essa semana da homeopatia veterinária. Alguns nomes eu já vi, estão aqui de novo, estiveram ontem conosco, estão aqui hoje novamente, espero reencontrá-los amanhã. Bom, meu nome é Thalita Nader, para quem está entrando aqui hoje pela primeira vez, eu sou médica veterinária, estou como presidente da Comissão de Homeopatia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, e antes de iniciar a nossa noite de hoje, eu quero dedicar os nossos agradecimentos à diretoria do CRMVSP e toda a assessoria técnica, o pessoal dos eventos que está aqui nos bastidores e nos apoiando para que tudo isso possa acontecer, né? Uma das estratégias, um dos objetivos da nossa comissão de homeopatia é levar conteúdo técnico, né? Levar conteúdo técnico e científico para a nossa classe, tanto para fortalecer a nossa especialidade, quanto também para aqueles que ainda não são especialistas, né, mas que se interessam pelo tema, conheçam um pouco mais sobre essa terapêutica, que é uma ciência, que é uma especialidade reconhecida pelo nosso conselho, inclusive foi a primeira especialidade reconhecida dentro da medicina veterinária. E nessa noite, a gente tem a presença do Dr. Aloísio. Dr. Aloísio é uma pessoa muito querida, uma pessoa que nos ensina muito sobre homeopatia, sobre a vida, um ser humano ímpar, que eu tive a felicidade de ser aluna, e que continuo, né, a gente brinca que os nossos mestres, eles permanecem eternos mestres, e é muito bom a gente ter essa oportunidade de continuar partilhando. Então, vocês têm o privilégio de ouvi-lo durante essa noite. Ele vai falar de um tema muitíssimo importante, que é a geriatria e como a homeopatia pode ajudar esses nossos pacientes geriatras. Então, imagino que vocês tenham sentido isso na clínica também, né? Essa casuística aumentando, os nossos pacientes aumentando a expectativa de vida, as doenças crônicas vêm, e a homeopatia, de fato, é um excelente recurso terapêutico para várias das patologias que advêm com esse aumento da longevidade. Dr. Aloísio é membro da nossa comissão de homeopatia, e na medida que ele for falando, ele vai apresentar um pouquinho da história dele dentro da homeopatia, uma história extremamente admirável e respeitosa, com muito conhecimento, conhecimento clínico, conhecimento técnico, conhecimento de pesquisa. Então, acredito que será uma noite muito proveitosa. Doutor Aloísio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco hoje, é um grande prazer, e eu vou passar a palavra para que você fique bem à vontade para se apresentar, expor o seu material e, enfim, aproveitar esse tempinho que a gente tem, essa 1 hora que a gente tem de bate-papo aqui, tá bom? Fique à vontade. Boa noite, muito obrigado, doutora Thalita. Obrigado, colegas, por estarem aqui conosco. Meu nome é Aloísio, eu sou um médico veterinário muito velhinho. Agora, em 2022, praticamente fomos 50 anos, meio século de atividade do Aloísio. Eu atribuo isso ao modelo de homeopatia, né? Eu tive a possibilidade de ser tratado com homeopatia desde a minha infância, e eu acredito que isso contribuiu para esse período de atividade durante todo esse tempo, como também eu entendo que
o fato de escolherem esse tema, geriatria, está de acordo comigo, porque eu vou falar sobre o que é um indivíduo geriatra, sou eu. Ao mesmo tempo, essa terapia que se iniciou no começo do século XVIII, início do século XIX, é antiga. Então, eu acho que está tudo bem de acordo. Esse tema é interessante, para vocês terem uma ideia. Agora, em 2017, foi fundada a Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária, né? Então, uma organização muito interessante, presidida pelo Dr. Inori Massoni. Portanto, esse conhecimento de geriatria, ele cada vez está sendo mais importante. A gente sabe que para se fazer uma geriatria vai precisar de diversos profissionais, né? Porque você tem diversas alterações em um paciente idoso, como eu sou um deles. Bem, nós começamos inicialmente, em passando, informando que a homeopatia foi originária do pensamento, da ideia do Dr. Samuel Christian Friedrich Hahnemann, um médico alemão, né, que naquela época, no final do século XVIII, começo do século XIX, praticava a medicina hipocrática, né, a medicina hipocrática, ou seja, a medicina ocidental. Havia outras atividades médicas no mundo, né, como a medicina chinesa, a medicina arábica, a medicina ayurvédica, existia diversos tipos de conhecimento, mas nós somos originários da medicina europeia, ou medicina hipocrática. E naquela época, a medicina hipocrática, ela, quando o indivíduo ficava enfermo, né, essa era a época que o Hahnemann trabalhava, quando o indivíduo ficava enfermo, ele usava a teoria dos elementos, dos humores maléficos. Por exemplo, se a minha colega Thalita, da comissão, presidenta da comissão de homeopatia, ou alguns dos meus colegas, o doutor Agostinho, a doutora Maria do Carmo, o professor Estélio, ficassem doentes, eles tinham que eliminar esse mal que tinha no corpo dele através de medicamentos que provocassem vômitos, diarreia, depois ele iria sangrar esses indivíduos. Então, veja, você já estava doente e aí ficaria muito mais doente. Alguns morriam dessa prática, né? Então, era uma prática muito ruim. Por sua vez, o Hahnemann abandonou esse tipo de programa porque os pacientes estavam morrendo. Ele nasceu nessa cidade de Meissen, esse é o modelo atual, de forma contemporânea, essa é a cidade, nós estivemos lá. Porém, na época do Hahnemann, você tinha esse modelo de habitação. Apotheke significa farmácia, em alemão. Aqui você tem uma praça, se pudéssemos ver. E é nessa região em que, segundo a história, ele habitava nessas duas janelinhas aqui no sótão, né? Quanto mais alto era a habitação, ela era mais barata, tá bom? Quanto mais baixo, ela era mais cara. Hoje é inversamente com os elevadores. Portanto, apenas uma curiosidade, nessa cidade, que é a cidade da porcelana, o Hahnemann entrou em contato com diversos pigmentos de tinta, né? Então, ele começou a aprender bastante sobre substância química e intoxicação, né? É um dado muito interessante, porque ele via os trabalhadores que pintavam as porcelanas se intoxicarem. É preciso entender que, naquela época, eles colocavam os pincéis nos pigmentos de tinta, que eram oriundos de vegetais e animais, esses pigmentos, né? A tinta da ciba, diversas colorações de plantas, né? E verificava que essas pessoas padeciam de alguns males, mas
Ele apenas era uma verificação. Ele não tinha nada formado na mente, mas nada surge ao acaso, tá bom? Tem que haver um conhecimento. E nessa época vigoravam as ideias de Galeno. Galeno era um médico grego que se instalou na Roma Antiga, na cidade de Roma, e usou as práticas de Hipócrates e também criou um modelo que envolvia essa questão do fogo, da terra. É bem provável que ele conheceu isso no modelo da medicina chinesa. Então, ele colocou indivíduos pretóricos, e classificou de uma determinada forma. Mas, como eu tinha informado a vocês, a ideia da doença era um mal que teria que ser expulso, tá bom? Essa ideia é uma ideia filosófica do modelo grego, né? Por sua vez, o Hipócrates absorveu um pouco esse tipo de ideia, porém, ele era um médico que observava os fenômenos da doença. Então, por exemplo, os ferreiros adoeciam menos nas epidemias porque estava próximo do fogo, do calor. Então, ele elaborou uma teoria que o calor, para uma enfermidade contagiosa, era um fator de cura. Porém, atrás disso, tinha um modelo interpretativo, filosófico, da ideia dos gregos sobre a doença. Tá bom? Então, Hipócrates era um médico prático, todavia, atrás dele tinha uma série de ideias em um contexto da filosofia. Então, por isso que fala assim, a doença é um mal dentro dela. Bem, então, quando o indivíduo adoecia, tinha que fazer essas práticas. Era uma prática que não tinha nada a ver com a medicina, né? Isso aí não é medicina, ou seja, é uma suposição, e os indivíduos morriam. Aí, essa planta quina, ela é originária, contém em outros continentes também, mas ela é originária da América do Sul, né? E os jesuítas já conheciam a ação da quina contra a febre. Porém, não fazendo nenhuma crítica à igreja, mas apenas contando a história, toda essa informação ficou no meio eclesiástico, né? Não foi para a população. O que acontece? Uma mulher, sempre tem que ter uma mulher. Se não é uma mulher, atenção, se não é uma mulher, nenhum de nós estamos vivos, tá bom? Então, a mulher é muito mais importante do que um homem. Então, na minha opinião, e por sinal eu criei 2 meninas. Bem, então, continuando. A esposa do vice-rei do Peru, a condessa de Chinchón, né? A esposa do vice-rei desenvolveu febre, bem provável que uma malária ali na selva peruana, né? Bem, desenvolveu isso. Então, um indígena que já usava quina levou esse preparado. E a condessa de Chinchón, ela tomou esse preparado e reduziu a febre, né? Inclusive, ela levou a quina para a Europa. Se não fosse uma mulher levar a quina para a Europa, talvez não tivéssemos experimento com homeopatia. Então, a origem desse fenômeno da quina antes de Hahnemann é dessa forma. E, no momento, a gente tem água tônica, né? De quinino, de quina, né? Esse refrigerante. Muito bem. Então, esse médico escocês, né? Ele fez um experimento e, naquela época, os fenômenos da medicina eram descritos como matéria médica. Então, hoje em dia, nós publicamos em revista. Então, vamos analisar. A pessoa verificava que, ao comer arruda, ela melhorava das dores intestinais, de cólica. Estou dando um exemplo, né? Ou então, ao ingerir a camomila. Aí, bem, através dessa observação, alguém colocava matéria médica. Aqueles que tomavam camomila melhoravam a dor intestinal. E era algo para se mostrar nos eventos médicos. Então, naquela época, toda a informação
era publicada dessa forma, matéria médica. Depois, a homeopatia herdou essa característica e adicionou bastante detalhes na matéria médica. Por isso que é dessa forma. Bem, continuando, o Hahnemann achou que a quina controla a febre porque provoca febre. Tá bom? Então, ele já tinha aqueles conhecimentos de pigmento de tintas que usava nas porcelanas. Então, teve essa ideia, essa conjunção de ideias. Né? Então, essa história voltando ao Cullen, que é amargo, o que é amargo é bom, o que é amargo funciona, vem desse estudo desse médico escocês. Pois bem, só voltando aqui, desculpa. O que o Hahnemann fez? Ele ingeriu pequenas porções de quina, eles chamam dracma. Hoje nós temos o sistema métrico, miligrama, naquela época não havia. Então, na Alemanha, naquela época, isso do século XIX, usava-se essa medida, dracma. Então, ele pegou picograma de dracma, não tinha o termo picograma, hein? Nós estamos falando agora. Ou então, picodracmas, e ingeriu. E, ao ingerir, desenvolveu fenômeno oposto à febre. Tá bom? Ele ingeriu grande quantidade de quina, desenvolveu febre. Desenvolveu picograma de quina, desenvolvendo uma diluição e dinamização, que vamos mostrar aqui, e estabeleceu isso como lei dos semelhantes. Algo semelhante que provoca uma alteração do meu corpo, ao diluir essa mesma substância, eu tenho um efeito de tratamento. Pois bem. E os veterinários, hein? A nossa profissão. Ela teve início aí também no final do século XVIII, com o veterinário Lux, Wilhelm Lux. Essa é a cidade de Oppenheim, na época dele, uma pintura. Vou mostrar aqui a cidade atual. E aqui já é na época, mas não na década de 1800, né? No século XIX. Né? Esse local onde o Lux apresentou o estudo dele é em um hotel, tá bom? Ele apresentou um estudo que nós vamos mostrar aqui novamente. Aqui é a cidade dele atual, né? Oppenheim. Aqui é o Doctibahn, você pode ir de trem, tudo. Muito bem. E aqui é a cidadezinha onde ele mora. É uma cidade próxima de Frankfurt. É entre Frankfurt e Darmstadt. Darmstadt é onde o Gutenberg inventou a imprensa, né? Tem um museu da imprensa, um livro imenso, bem interessante. Mas aqui, essa aqui é a casa onde o Lux residiu. Bem, ela é reformada, né, por um grupo de homeopatas, não apenas veterinário, pela Sociedade de Homeopatia Alemã. Aqui tem uma plaquinha mostrando isso. Isso aqui é o local onde ficam as barricas de vinho, né? É uma região onde tem os vinhos brancos, Catswein, tem bastante coisa aí. Eu vou mostrar aqui essa praça, está aqui, Willkommen, bem-vindo. Aqui são bares, são algumas coisas aqui, e que vai vendendo taças de vinho. Só a taça não, só o vinho. Você coloca na taça, porque lá em cima tem algo tenebroso. É um muro feito de crânio de soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. É em torno de 1 metro. Então, 1 metro de altura, né? Eu não falo que é 1,20 m, não sei, é 1 metro de altura e numa extensão de 1 quilômetro. Então, as pessoas vão lá e dizem, você tem que tomar vinho porque é algo muito triste e tal. Quando eu tomei uma taça e fui andando, bem forte o vinho, cheguei lá, bem, eu não fiquei tão impressionado, fiquei triste com aquilo. Depois, volta, eles mandam tomar outra taça. Eu não tomei, porque fiquei com medo de não chegar lá. Mas aí o que acontece? Virou algo folclórico, eles têm aqui na terra do Lux. Tem um serviço de saúde para amparar aqueles que vão tomando. Tem um que cada lugarzinho para tomar. Mas só mostrando uma curiosidade, porque na prefeitura de Oppenheim fala que o Lux bebeu um pouquinho.
Eu não sei se isso é comum entre os veterinários, mas parece que ele apreciava o bom vinho. Muito bem, então o que ele fez, né? Ele, em 1820, já no século XIX, ele começou o tratamento homeopático em doenças epidêmicas de bovinos e equinos. Então, quando vocês forem à Hungria, quem quiser ir, são pradarias imensas. Então, cria-se gados, né, nessa região, bastante bovinos. E, bem, não esqueça que não tinha o termo carbúnculo, né? Apenas que na descrição, né, chegou-se à conclusão que era uma epidemia de carbúnculo. Então, ele fez esse processo, né, porque os fazendeiros chamaram para ele resolver. Ele retira uma gota de sangue de alguns bovinos contaminados e, após o preparo homeopático, que é diluição e dinamização, trata do rebanho e consegue o controle da epidemia. Ou seja, a primeira vacina, hein? Todavia, naquela época, não tinha essa informação e nem microscópio para verificar o agente causador, tá bom? Mas, assim, um veterinário que começou com essa ideia de vacina, tá bom? Veterinário é bacana mesmo, estou chegando a essa conclusão. Muito bem, então, ele também é chamado para conter uma epidemia de morbo, não é? A qual estava dizimando a cavalaria do Império Austro-Húngaro. Vamos pensar assim, quem tinha cavalos dominava o mundo, porque para deslocamento de tropas, de canhões, cavalos e muares, né? Porque quem levava os canhões eram os muares, que são animais mais fortes. Isso foi um grande problema, porque conta a história que os enviados da cavalaria do Império Austro-Húngaro foram e ele não podia falar com ninguém para isso, né? Ele foi pago, lógico. E, por sua vez, ele usou o mesmo método e chamou de isoterapia. Iso igual, terapia por igual, ou seja, uma vacina, né? E teve um grande sucesso, ele recebeu uma comenda. Então, eles não deixaram tirar fotos da comenda. Recebeu uma comenda por ter conseguido salvar o Império Austro-Húngaro, que logo depois terminou, né? Aqui é a imagem da cavalaria do Império Austro-Húngaro. Muito bem, continuando. A partir daí, ele verificou diversas substâncias associadas ao sangue de animais sadios e doentes, usando o princípio homeopático. E publicou no Zeitungsruffeln. Zeitung é jornal alemão. Então, esse jornal era um jornal muito importante na época de descoberta, né? Como se fosse a Naturist, de forma contemporânea, no modelo atual, publicou, né? Inclusive, nós tivemos lá, curiosamente, nessa cidade, eles plantam muito maçãs, estão vendo maçãs, comi um aqui, o mesmo sabor do Brasil. Muito bem. A homeopatia é uma medicina? Não, a homeopatia não é uma medicina. Ela é uma terapêutica, né? Há muitos esses conceitos, né? A medicina é um ramo da biologia, né? E nós médicos, praticamos o conhecimento de desenvolver um diagnóstico e um tratamento. Então, a única função mesmo, a gente aprende uma série de coisas, é encontrar um tratamento. Não adianta você diagnosticar e o indivíduo morrer, não adianta o paciente morrer. Então, a homeopatia é uma terapêutica, como existem diversas terapêuticas em que nós médicos praticamos no cotidiano, né? No cotidiano, a gente aplica alopatia, medicina de reposição, soro, vitaminas,
né? Cirurgia, que é uma terapêutica também, né? A gente sabe que algumas enfermidades, a cirurgia é o melhor tratamento, tá bom? Os casos de piometra, piometrite, a gente sabe que faz. Algumas enfermidades que afetam o baço, a gente sabe que a cirurgia é o melhor tratamento, não é homeopatia, não é alopatia. Né? Então, de qualquer forma, nós somos integrativos, só que a gente não percebe, né? Portanto, a homeopatia não é uma medicina, tá bom? Ela é uma terapêutica. E ela foi regulamentada como especialidade em 1995. Eu queria mostrar isso aqui, que o nosso país é um país muito exótico, tá bom? Veja, em 1980, ele reconhece como especialidade médica. Só em 2005 que reconhece a farmácia homeopática. Ou seja, durante muito tempo, os farmacêuticos faziam medicamentos, mas não eram reconhecidos. Como é assim, a sociedade avança mais rápido que a jurisprudência. A gente vê a questão da cannabis aí, né? Eles, depois de muito tempo que eles liberaram para convulsões refratárias, né? Demora mais tempo. Mas é muito interessante. Durante muito tempo, se fazia remédio, todo mundo tomava remédio, mas não era reconhecido. Né? É muito estranho. Deveria ser reconhecido no mesmo período. Nós, veterinários, também fazíamos prescrições desde 1900, antes dessa data, só que não era reconhecido. Mas tudo bem, mas isso é coisa do passado, mas é interessante saber essa história. Aí tem como definição, existem diversas, que é um sistema terapêutico, considerado natural, né, que utiliza medicamentos do reino animal, vegetal, mineral, também preparado de secreções, como o veterinário Lux fez, patológicas, ou seja, tem lá uma ferida, uma secreção nasal, uma secreção do conduto auditivo, eu posso colher essa secreção e fazer um preparado homeopático, como se fosse uma própria vacina daquilo. Né? Vamos analisar um otite tipo proteus, difícil controlar. Né? Geralmente, nós não coletamos mais a secreção, porque já existe a medicação proteus na farmácia homeopática. Né? Proteus, aquele agente que dá um odor muito resistente, muito forte. Né? Ou então, malacesiose de repetição, que é difícil controlar. Apesar de que hoje o clorexidina controla bem, mas tem alguns que não controlam. Tá bom? Então, tudo isso é uma oportunidade dentro da homeopatia. Então, secreções patológicas ou fisiológicas de substâncias diversas e substâncias diversas. Por exemplo, uma amiga minha que ela tem alergia a bacalhau. Então, ela passa na gôndola, começa a ter reações alérgicas, de coceira no olho. Então, o médico prescreveu o isoterápico de bacalhau. E, a partir daí, ela pode ir em qualquer lugar. Veja como é interessante. Ou seja, uma vacina. O que o médico fez foi o que Lux descobriu. Tá bom? E o Pasteur também fez a vacina porque o Lux descobriu. Pois bem, é preciso falar isso para nós homenagearmos alguém que, no início, fez um trabalho que agora é importante para a humanidade. Então, a dinamização, que vocês aí, que são os homeopatas, já conhecem, né? Porém, quem não conhece, vê assim, é um remédio que tem um número, é porque vem dessa parte. Mas ainda aqui que você tem uma tintura de arnica, né? Geralmente usa o álcool como extrator de substância, né? Então, solução alcoólica. Existem outras formas de preparo de tinturas, né? Como percolação, arrastamento a vapor e assim vai. Mas aqui eu tenho uma tintura e aqui geralmente você tem uma solução hidroalcoólica, né? Que é o que chama-se solvente, soluto solvente. Vamos analisar aqui, eu vou transformar aqui essa parte em ml. Então,
Vamos analisar que aqui é 99 ml e aqui 1 ml. Para ficar mais simples, eu tiro 1 ml, coloco em 99 ml e forma 100 ml. Eu faço o processo da dinamização, que é agitação em anteparo duro elástico, nos dinamizadores automáticos, que se usa hoje em dia, e a partir daí eu tenho 1 CH. 1 significa que foi o primeiro processo, C de centesimal, H de Hahnemann. Primeira centesimal Hahnemanniana. Ao verificarem o medicamento Arnica 6CH, ele foi sendo diluído até chegar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, você tem frações de informações medicamentosas, por isso que as pessoas não se intoxicam com esse tipo de medicação, você tem as frações, e a partir daí você tem o tratamento que pode levar o paciente a estabelecer a saúde. Pois bem, olha isso aqui. Envelhecemos todos iguais? Será que isso ocorre? Bem, atualmente, nós tivemos a sorte de ler esse estudo, o gene FOXM1, vou mostrar mais alguma coisa sobre ele, é o principal gene do envelhecimento, né? Foi publicado na revista Nature Aging, a revista da Nature, que só trabalha com envelhecimento, né? É simples publicar nessa revista. Mas, bem, existe não apenas o fator genético no nosso padrão de envelhecimento, como também das condições sociais de como se vive. A mesma coisa, tem que compreender que os canídeos, os felídeos, os equídeos, seja que espécie for, também está associado a esse gene, tá bom? É gene dos mamíferos, né? É algo extremamente importante, né? Aqui é a estrutura molecular dele. Nós somos sujeitos a situações da vida que vai nortear o nosso envelhecimento, tá bom? Quando a gente fala no modelo homeopático, é porque o modelo de ultradiluição pode chegar de uma forma epigenética e fazer mudanças nesse fenômeno aqui, nessa questão do gene, né? Pela própria transcrição gênica. Então, vamos ver aqui. Esse é o estudo publicado na revista Nature, de uma equipe de pesquisadores portugueses, né? Onde lá em Portugal você tem bons estudos de microambiente tumoral, que hoje é importante você tratar o microambiente tumoral, como também de envelhecimento, tá bom? Lógico, você tem uma população envelhecida na Europa e é importante conhecer isso, né? Então, esse estudo demonstrou que essa expressão gênica ela neutraliza as características do envelhecimento natural da aorta e do sistema musculoesquelético, né? Bloqueando os sinais pró-inflamatórios. Bem, existe um estudo no Prelo, que ainda não foi publicado, que ele mostra em prosseguimento que essa expressão gênica ela também reduz uma série de fenômenos em neurônio cortical, neurônio do cérebro. Então, uma grande esperança agora, eles estão aí se aprofundando bastante na doença Alzheimer do envelhecimento. Tá bom? Então, esse gene bloqueia os sinais pró-inflamatórios. Inflamação também é câncer, né? Então, isso é uma grande esperança para vocês, que são novinhos, a partir de um determinado momento, fazer com que o seu envelhecimento seja o mais lento possível. Bem, aqui, esse estudo mostra características de envelhecimento, né? O máximo que até hoje pode chegar. Tem algumas pessoas que falam 150 anos, porque 150 anos o carbono
ele sai do nosso corpo, né? Então, é necessário carbono para manter a vida. Então, 122 anos é tempo demais, hein? Muita confusão para a gente fazer aqui no planeta. O cavalo, 62, o gorila, 39, tá vendo? Ele é fortão, mas vive menos. O cão, 34, o gato, 30, e o camundongo, 3 anos e meio, mais ou menos. Curiosidade apenas. Bem, então, a geriatria é uma especialidade multidisciplinar, né? A gente não consegue tratar um paciente idoso, como o Aloísio, como um cão velhinho, apenas com um único setor, né? Nós temos múltiplas alterações no indivíduo envelhecido doente, tá bom? O indivíduo envelhecido saudável, que eu vou me colocar no meio, tá bom? Como o Aloísio, é diferente, né? O que nós temos que fazer é deter o envelhecimento. Atenção, olha, um estudo mostrou que o nosso envelhecimento começa com 23 anos, tá bom? Depois disso, tem um algoritmo que marca, por exemplo, vamos analisar o Aloísio com 73 anos, o que acontece todos os dias com ele? Morre 100 células, nascem 50, tá bom? É assim. Mas no universo de 4 trilhões de células, não acontece tantas coisas, mas assim, todos os dias isso está acontecendo, né? E a partir do 21 ou 23 anos, depende de algumas características genéticas, né? Segundo o que eles falam, começa a haver a perda de crescimento de células. Então, nasce 1000, morre 999. Tá bom? É a partir desse momento que surge o gatilho do nosso envelhecimento. Portanto, a gente tem que envelhecer bem devagar, porque os veterinários são importantes no planeta, né? E, a partir daí, criar modelos de saúde. O modelo de saúde, nós estamos colocando que a homeopatia é um deles, muito importante. É lógico que quando nós estamos mais relax, né? Nós envelhecemos menos. Então, a ideia do estresse a gente vai mostrar aqui a homoestenose, né? A ideia do estresse, que todo mundo nós já conhecemos, é um fator determinante nas doenças e também no envelhecimento. Portanto, turma, sem estresse, tá bom? O cliente faz confusão, tem que entender. É humano, é confusão, é muita emoção, né? O emocional dos tutores é assim mesmo, então vamos ficar tranquilos, né? A nossa função é atender o paciente, tá bom? O paciente é o cão, né? Não podemos carregar o tutor no colo. Bem, então vemos aqui algumas definições. Senescência refere ao estado em que a célula desenvolve o metabolismo lento e não funcional. É um envelhecimento fisiológico, vai morrendo células, ao mesmo tempo algumas delas não têm a funcionalidade adequada, né? Por sua vez, o termo senilidade é um envelhecimento patológico, né? Causado por diversas alterações, mais comumente ligado à degeneração de células cerebrais. E a gente sabe, eventualmente, essa degeneração provoca mudança de comportamento. Eventualmente, você convive com alguém velhinho, né? Ele está mudando o comportamento, mas é um problema físico, tá bom? Não é um problema mental. Então, o modelo de nutrição é importante no envelhecimento. É fundamental, tá bom? Por isso que o Aloísio toma ômega, centro, injeções homeopáticas uma vez por semana, para ficar mais ou menos.
a chegar com 73 anos e continuar atendendo os animais, tá bom? Espero que vocês consigam fazer isso também. Vão conseguir. Olha aqui, quando a pessoa chega nessa idade, ó, Luísa, chega nessa idade, se ele não estiver bem, ele quer ficar assim. Me deixa aqui. Ou seja, inclusive tem perda de massa temporal aqui, caquexia. Nesse ponto, veja assim, o idoso necessita de proteína. Se ele tiver uma doença renal, ele precisa de proteína. Tá bom? Não é homeopatia, não, é comida. Gema de ovo, músculo, precisa disso aí, um indivíduo idoso. Mas se ele estiver enfermo, tiver uma enfermidade renal, os gatos são mais frequentes, né? É o nutrólogo que vai fazer isso. Uma dieta mais adequada. Mas, assim, os diversos estudos mostram o principal problema do idoso é a perda de proteína. Bom, inclusive, os genes, faz a transcrição do DNA para o RNA para formar proteína, como as vacinas, como essas vacinas atuais, tá bom? De transcrição de RNA. Muito bem. A gerontologia, por sua vez, é uma especialidade que estuda o processo do envelhecimento. E ela estuda para explicar esse processo dos seus determinantes genético-biológico. Ela estuda isso. E é através desse estudo que vai conseguir resolver o problema de geriatria. Senão, vem as enfermidades, que a gente vai mostrar aqui, né? E a homeopatia é uma esperança para isso. Um dos aspectos do envelhecimento é a homeoestenose. É uma invasão de função que ocorre com o aumento da idade. Então, o corpo é submetido ao estresse e ele reage para manter o equilíbrio. Quanto maior o estresse, mais reservas fisiológicas são engajadas. Então, reservas fisiológicas é funcionabilidade dos órgãos. Tá bom? Eu como muita gordura, que é um estresse, vou exigir mais do fígado. Tá bom? Eu bebo muito, vou exigir mais do fígado. Eu ingiro água, sal, vou exigir do rim, ou seja, são estresses. Tá? E as reservas fisiológicas de cada sistema estão diminuindo com a idade. Bom, isso todos nós já sabemos. Bem, com o resultado, um estresse, ele vai ser tamponado pelo órgão jovem, ou seja, ele vai ser neutralizado. Porém, os órgãos não envelhecem da mesma forma. Um órgão, ele é mais frágil, o outro não. Mas ele vai empurrar a capacidade do órgão mais velho de manter a homeostase além do limite dele. Aí ocorre uma lesão. Quando você a lesão, infarto agudo, né, no miocárdio, é por esse fenômeno. Né? Os patologistas sabem e estudam e dão essa informação. Então, essa desordem da homeostenose, que é a perda de reservas orgânicas, desenvolve maior vulnerabilidade a doenças. Uma delas são as doenças neoplásicas, que podem aparecer em humanos e em cães. Então, o câncer vai surgir mais em idade avançada, como todos nós já fazemos, por diversos motivos, né? Um dano no DNA, né? Muita inflamação e também espaço. A célula tumoral precisa de espaço. Ela está ali, né? Ela foi despertada, não significa que vai virar câncer. Demora 10 anos para ela ser ativada. O que é que uma célula faz quando a gente sofre um corte tradicional? Ela vai regenerar o tecido. O que a célula tumoral vai fazer? Crescer para regenerar. Se eu tenho espaço, ela vai ocupar o espaço. Tudo bem, ela sofreu um dano no DNA. Quando é novinho, você não tem espaço.
É um conjunto de circunstâncias que vai levar a doença a se manifestar. Aí tem aqui esse grafo de homoastenose. Então, você tem aqui o estresse. Vocês que são novinhos, 0 quilômetro, logo se equilibra. O Aloísio chega aqui nesse ponto. Alguma coisa ele mantém, outras não. Através disso aí, se o sistema dele é bom, ele não desenvolve uma doença. Ele desenvolve uma hiperfunção, uma hipofunção e mantém o equilíbrio. Tá bom? O que é que o Aloísio faz? Mastiga 22 vezes, às vezes. Toma pouco vinho, tá bom? Toma condroitina, glucosamina, ômega e injeções homeopáticas. Então, esse fenômeno aqui é reduzido no Aloísio, né? Homeopatia. Aí vamos ver, no contexto do coração. Eu faço uma atividade física ou mais alguma coisa, tenho estresse, que demanda mais oxigênio. Então, a reserva funcional permite que o coração aumente sua produção. No coração mais velho, a perda da reserva limita até um ponto que o coração, para aumentar a atividade, aquele esforço, não consegue adequadamente. É o que ocorre. Os outros órgãos e sistemas não recebem oxigenação e nutrição adequada. Vai perder mais células por falta de nutrição. Vai envelhecer mais rápido. Então, as doenças cardíacas é importante para deter o envelhecimento, é importante que se controle. Bem, aqui mostrando aqui o resultado desse estudo, que os indivíduos idosos são mais frágeis e suscetíveis e menos capazes de se recuperar em virtude desse processo. O limite fisiológico dele é baixo, então a gente tem que aumentar esse limite fisiológico dele. Ou seja, dar uma melhor condição de saúde para ele. No caso do animal velho. Bem, aqui é um estudo feito na universidade, na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Budapeste, que eles queriam entender como fazer um estudo, né, de sequenciamento dos genes para compreender o fenômeno do envelhecimento. Então, eles tinham uma coincidência. Quando a gente fala casal, não significa que são um macho e uma fêmea, tá bom? Eles conseguiram que passaram de 20 anos e comparar com o genoma de 850 cães de longevidade média. Animais média significa de 10 anos, tá bom? Nesse estudo. Então, assim, ele queria saber como investigar isso. Então, eles verificaram 472 genes do DNA canino que estão ligados ao funcionamento do sistema nervoso e o sistema imunológico. Bem, o que é que eles entendem? Por que eles selecionaram isso? Olha, nós vamos ter distúrbios neurológicos, eles estão falando o quê? Disfunção cognitiva. E distúrbio do sistema imune, mais infecções, mais câncer, né? E verificou os conjuntos de genes que estão relacionados à transcrição do gene. A transcrição é o nome que se dá à formação de um RNA a partir de uma fita de DNA. São as vacinas modernas. E que ocorre a cópia de informações contidas no DNA para o RNA, e essas informações são transcritas para a molécula de RNA, e porque é importante, porque elas traduzem a formação de proteínas. Coisa da engenharia genética. Então, esse conjunto de genes, eles copiam o material genético, né, para transcrevê-lo para uma nova célula.
né? Ele faz essa cópia. Quando há essa alteração genética, pode resultar em células menos saudáveis, né? E vai danificar toda uma engrenagem. É um estudo inicial, depois eles vão fazer um modelo assim, mais compreensível, né? Para virar uma forma de você tratar cães idosos. Então, você tem aqui alterações sensoriais, cognição, sistema urinário, isso é a coisa que vamos encontrar, em geral. Então, você tem aqui, no modelo homeopático, o modelo homeopático é importante você individualizar. Mas aqui nós estamos dando alguns exemplos de como vocês podem agir mediante algumas alterações. Então, surdez, cegueiras, aqui está uma forma de você corrigir, mas você pode usar o medicamento acênico e beladona, quando você tiver um padrão desse tipo. Continuando, a incontinência urinária é um problema complexo no atendimento de pacientes idosos, né? Que é em virtude da fragilidade da musculatura do esfíncter. Você tem aqui a anêmona dos prados, que é a pulsatila. É um remédio muito interessante que podemos usar nos pacientes idosos. Nós temos também as doenças articulares degenerativas, na artrite, artrose, e a ruta seria um medicamento muito importante, porque age em tendões e ligamentos, né? Você vai deter esse processo do envelhecimento articular. Essas enfermidades dérmicas crônicas, que é a seborreia liquinificante, que você vê aqui um grafismo cutâneo. Você tem o grafites, como um medicamento muito interessante, né? Nas cardiopatias, que nós descrevemos aí, né? Principalmente nas doenças valvares, como a endocardiose, Crataegos é um remédio importante, como também é um remédio que envolve a pressão arterial. Vamos analisar um antihipertensivo. A homeopatia não trabalha assim, ela simplesmente regula o tônus vascular, Crataegos, para que a pressão fique mais estável. Nas doenças periodontais, né, que o dentista deve fazer a sua tatarectomia do cálculo dental, mas como fazer para que ele não retorne, tá bom? Todo ano vai limpar, olha aqui, né? TK200, tuberculina de cor, é uma ideia muito interessante, que amolece a placa e não tenha o grau de recidiva muito infrequente quando a gente faz isso. Olha aqui, forte, come de manhã, de tarde, de noite, feriado, dia santo, vai ficar assim. Fitolaca é um medicamento que acelera o metabolismo lipídico, quebra a molécula de gordura, tá bom? Geralmente ele retira o sódio que mantém a célula lipídica cheia de gordura. Portanto, nós não estamos indicando para que você esteja obeso, tome fitolaca e vai ficar magro, não é isso? Mas você melhora essa condição, tá bom? Essa condição doentia. Caquexia, que a gente encontra bastante nos pacientes idosos e pacientes neoplásicos. Você tem o arsênico, esse mineral, como um remédio muito atuante, não significa que você não deva dar um suplemento adequado, fazer as associações. O fato é que você fazendo isso e usando o arsênico, você tem uma rapidez na resposta. Bom, queiram fazer isso e depois vejam o resultado. Os estereótipos, né, que você tem dano oxidativo, né, os radicais livres, por sua vez, distúrbios vasculares, formações de placas amiloide, né, placas senis, e essa disfunção cognitiva
né, você tem o medicamento ginkgo dinamizado, tá bom? É uma resposta muito interessante, já que o ginkgo ele provoca algumas alterações hipertensivas. Então, você usa o ginkgo dinamizado como uma resposta muito boa. Olha, tem 36 remédios para uso, mas nós estamos falando aqui em passant. Quem sabe alguém que se interesse em estudar essa terapia mais tarde. E as neoplasias, né, que hoje o Viscum album, que nasceu no modelo antroposófico, né, mas usa as dinamizações homeopáticas, você tem o Viscum homeopático também, que é uma grande esperança no tratamento de massas e tumores externos ou internos, né? Para a leucemia, ainda não se viu resultados. Então, a leucemia é um grande problema e deve ser usado nesse momento, no meu entender, outras técnicas, né? E como as vantagens, nós estamos terminando, como vantagens dessa prática terapêutica, você tem que integra os seres vivos, permitindo um convívio equilibrado, tem preços acessíveis, sem resíduos químicos, né, para o nosso planeta, ele não polui o meio ambiente e reorganiza os ecossistemas em geral, melhora o sistema de produção de alimentos saudáveis. O alimento orgânico que a gente consome tem que usar produtos homeopáticos. Não há uma outra maneira, compreende, de fazer isso. É lógico que se eu tiver um esterco de bovinos que é de forma orgânica, tudo bem, mas isso nem sempre é possível. Reorganiza a saúde dos animais conforme as leis básicas da natureza, físico, psíquico e imunológico. E facilita o tratamento de doenças crônicas. Tá bom? Doença crônica é aquela doença que a gente carrega a vida inteira, né? O Aloysio tinha um bico de papagaio, tomou calcária fluórica, o ortopedista, mas como é que pode desaparecer isso aí? Eu não sei porquê, mas não interessa, eu tomei minhas alquimias e deu certo. Fortalece o sistema imunológico e previne doenças agudas, diminui a incidência de epidemia e doença nos animais. É bem interessante se usar homeopatia, né? Opa, desculpa. E uma excelente noite a todos vocês. Obrigado por terem me ouvido. Vocês têm uma resistência física extraordinária, porque chegaram na sua casa do trabalho e ainda acessaram essa informação do Conselho. Muito obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigada, doutora Aloysio. Foi ótimo. Muito bom mesmo. Obrigada pela dedicação do seu tempo. Tenho certeza que todo mundo gostou. A gente tem uma pergunta da Ludmila. Em geral, os produtos homeopáticos derivados dos vegetais, por exemplo, são de fácil acesso? Nunca vi na minha cidade. Vendem online? Bem, inclusive a doutora Thalita também pode fazer parte da pergunta, porque os medicamentos vegetais são de fácil acesso, sim. Por exemplo, todas essas substâncias testadas pelo Hahnemann são da botânica europeia, né? Agora, atualmente, no Brasil, nós temos medicamentos da nossa botânica, mas da botânica europeia. Então, as tinturas-mães vêm aqui para o Brasil e, a partir daí, são feitos os medicamentos. Em qualquer farmácia homeopática, doutora Ludmila, você vai poder encontrar isso, né? Talvez a gente que mora aqui, eu e a Thalita moramos em cidades grandes, talvez seja mais fácil, mas hoje a homeopatia está sendo muito bem difundida no Brasil e o local onde tem mais farmácias homeopáticas em todo o mundo é aqui no Brasil, tá bom? No dia que vocês forem em outras
outros países, vocês vão ter essa realidade. A doutora Thalita mesmo, quando esteve na Inglaterra apresentando um estudo, é bem provável que se ela for sair ali em Londres, que não vai encontrar tantas farmácias como no Brasil. É verdade, nós somos muito privilegiados, né? E a gente tem uma disponibilidade de potências e essa facilidade de associar medicamentos, de ter essa prescrição personalizada. Realmente, nós somos muito privilegiados. O Márcio pergunta, Márcio Dinardi, se seria viável utilizar um bioterápico de cérebro para síndrome da disfunção cognitiva em cães. Bem, doutor Márcio Dinardi, um homeopata famoso, obrigado por estar aqui presente. Eu não sei nem se você não precisaria estar ouvindo isso, mas, assim, é uma ideia muito interessante, né? A questão, por exemplo, os organoterápicos, que são oriundos do modelo francês, né? Na França que se iniciou esse modelo de tratamento por organoterapia, né? Aqui no Brasil, a farmácia Amarilis criou, com o Dr. Roberto Mangieri, organoterápicos, né? A questão é que, assim, o cérebro, em virtude da enfermidade bovina espongiforme, eles não permitem que se faça isso neste momento, tá bom? Alguém pode fazer, mas não é permitido. Porém, é uma ideia muito interessante, né? Se nós pegássemos um cérebro saudável, né, e a partir daí fizéssemos um isoterápico de cérebro saudável. E essa informação, quando o paciente tomar essa informação, ela mimetizasse uma resposta biológica de como é um cérebro saudável, como é um neurônio saudável, né? É muito interessante, ótima pergunta, mas como fazer? Essa é a questão, né? Doutora Thalita, se puder nos ajudar aí, dando sua opinião, você acha? É muito bom. Doutora Luísio, eu não tenho certeza, se tiver algum farmacêutico aqui no grupo, talvez possa nos auxiliar com essa informação. Eu acho que as matrizes anteriores, né, matrizes mais antigas de cérebro, em potências nas 50 milesimal, a gente ainda encontra disponível nas farmácias de manipulação. Eu acho que tem matrizes mais novas, mais recentes, potências mais baixas, que eu acho que a gente tem dificuldade, tá? Agora, eu não sei se isso está dentro de uma prescrição legal ou não, mas a gente encontra, sim, em farmácias de manipulação, o cérebro, especialmente na 50 milesimal. E concordo que é uma informação muito interessante para o corpo, os organoterápicos de uma maneira geral, e com o cérebro não seria diferente, né? Então, acho que é isso que eu acrescentaria. O Natan pergunta, doutora Luísio, poderia explicar a diferença na eficiência dos produtos homeopáticos para vacas de leite, os elaborados em carbonato de cálcio e os elaborados em sacarose, se tem um que é mais eficiente e saudável nos cuidados homeopáticos? Bem, meu caro doutor Natan, esse modelo de carbonato de cálcio foi desenvolvido pelo professor Dr. Cláudio Real, né, e com muito sucesso, né, o carbonato de cálcio. Inicialmente, o carbonato de cálcio é mais barato que a sacarose. Então, se eu quero atender uma grande população, eu vou ter que usar o carbonato de cálcio, que agora não é tão barato assim, tá bom? O fenômeno da sacarose é assim: se ele ficar no pasto, sacarose, vai deteriorar mais rápido, né? Vai atrair mais insetos. Agora, com relação à eficiência entre um e outro, eu não sei te informar. Parabéns pela sua pergunta. Não sei te informar se com a sacarose ou carbonato de cálcio
qual deles é mais eficiente. Sabe-se que eles são quase neutros, né? Sob o ponto de vista de ácido-base, né? Eu também precisaria de um farmacêutico para expor esses detalhes, mas o que eu entendo, o que eu lia é que eles são dessa forma. Também o mais eficiente e saudável, eu penso que o carbonato de cálcio seria mais eficiente, porque vamos pensar em um indivíduo que tem uma doença metabólica, né, que tem um diabetes. Veja, talvez, a gente não pode afirmar isso, né? Talvez o indivíduo que tem diabetes, o uso com glóbulos de sacarose, você vai usar o Cisigem jambolano, que é uma indicação, o tarácico, que é uma outra indicação, talvez, se fosse usar nesta preparação, talvez não seria indicado, né? Mas eu não tenho experiência em tratar indivíduos com diabetes com glóbulos de sacarose, e antigamente era lactose. Com glóbulos de sacarose é mais barato que lactose, né? Antigamente era lactose. Então, a gente não tem a experiência para te informar sobre isso. Mas eu acho que o carbonato de cálcio funciona muito bem. Professora Thalita, dá uma opinião. Olha, Se quiser. eu vou ser bem sincera, assim, eu acho que esses veículos que são veículos mais inertes, né, que não interagem quimicamente com os princípios ativos, eles não interferem na ação do medicamento homeopático. Tanto é verdade que eu já tive experiências com bovino de leite que a gente usa o medicamento homeopático ou do carbonato, ou impregnado no carbonato de cálcio, ou impregnado na sacarose, dilui esse medicamento, coloca num pequeno aspersor e faz a aspersão na vulva da fêmea que tá sendo ordenhada, por exemplo. E aí a absorção não é nem pela mucosa oral, é pela mucosa vaginal. E os efeitos terapêuticos, eles aparecem, porque a homeopatia ela tem essa propriedade de ter uma absorção em mucosas, né? Então, eu acredito que não haveria interferência no efeito do medicamento homeopático. O que a gente pode ter como diferença é o consumo do produto, pelo fato da sacarose ser mais palatável. Aí pode ser que determinadas espécies animais se sintam mais atraídas e consumam em maior quantidade, caso seja disponibilizado assim de forma livre. Mas eu não vejo como uma possibilidade ou de aumento da ação do medicamento ou diminuição. Eu realmente acho que os veículos eles só servem como veículos mesmo. Aí ele só completa, né, Thalita? Sobre a minha pergunta, seria no tratamento da mastite, tratamento e prevenção. Sacarose trabalha na corrente sanguínea, absorve mais rápido. E o carbonato absorve mais demorado. Estou certo? Eu não sei te dizer em termos de absorção, mas para o medicamento homeopático, a absorção é na mucosa oral, ele não vai precisar dessa distribuição sistêmica, como um medicamento alopático. Então, acredito que, novamente, não interferiria. Certo, doutora Luísa? De fato, a funcionabilidade do medicamento homeopático é através de informação, tá bom? Ele não tem uma miligramagem que vai provocar uma hipofunção ou hiperfunção nos órgãos, na circulação, tá bom? É um fenômeno diferente. Aí você tem as teorizações da angulação da molécula da água, né, do organismo que está ali, né? Ou então das mensagens que eles formam através de cluster, que é um tipo de informação que interfere no núcleo da célula, desenvolvendo uma expressão gênica, e através desse fenômeno você tem uma informação biológica para tratar as alterações, né? Então, seria uma forma diferente. Inclusive, o doutor pode ver em um estudo de Luc Montagnier, em que ele usou essas preparações, né, com relação à doença de Alzheimer, o plasma desses indivíduos, eles trabalharam dessa forma e verificou com ultradiluição.
É algo muito complexo, isso no momento, porque ainda não se consegue entender exatamente isso. A mesma coisa, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui, né? Eu posso, porque o Estatuto do Idoso me permite. Talvez, olha, nós somos movidos pelo pensamento, né? Primeiro vem um pensamento, um desejo, tá bom? Que ninguém vê, não tem peso e move o mundo. Depois a gente realiza. Então, assim, alguns fenômenos da vida funcionam assim, que não tem peso nenhum, né? Portanto, através dessa analogia, eu considero que o fenômeno homeopático também faz algo semelhante a isso. Nós não fomos, no nosso curso de educação, ninguém mostrou isso para nós, mas isso é um fato. Primeiro vem um sentimento, uma sensação de querer fazer, depois a gente materializa. E ninguém vê nada, não tem nenhum peso. E isso move o mundo, né? Doutora Luísio? Pois não? Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Não, eu terminei que move o mundo. Tá, não, perfeito. É só porque eu não sabia se você ia continuar ou não, é por isso que eu perguntei. Então, acho que a gente chega mais ou menos num... Respondeu sua pergunta, Natan? É porque o assunto ele é complexo mesmo, às vezes num encontro como esse, a gente não consegue atingir a profundidade que o tema merece, né? Mas ele diz que a gente que é obrigado pelas respostas, que agregou conhecimento, parabéns a todos. O doutor Márcio Dinardi, ele compartilhou aqui conosco que os bovinos e equinos preferem sim os medicamentos impregnados em sacarose. E a Rosimara pergunta quais homeopáticos vocês usam para mastite ou se seria individual para cada paciente. O modelo homeopático exige individualidade, né? Pelo menos são descritos, que eu conheça, a gente não tem experiência com mastite em bovinos, a gente tem tínhamos experiência com mastite em cadelas, porém, hoje todos são castrados. Mas, na literatura, existem em torno de 16 medicamentos que envolvem mastite, né? 16. Você tem, em geral, né, a homeopatia particulariza. Se a glândula mamária é muito vermelha, intensa, e tem muito calor, existe uma elevação de temperatura no local, e é um animal muito zangado, seria a beladona. Se tem uma secreção purulenta, né, que é um animal também que tem um comportamento de hipersensibilidade, você toca, ele responde rápido, seria epasulfo, né? Então, assim, a homeopatia particulariza, né, cada ser para escolher um medicamento mais adequado. Tá bom? Então, nós estamos relatando aqui 2 exemplos de medicamentos que você pode analisar pelo Uber do paciente. Tem uma fazenda ali entre São Carlos, que é uma fazenda que é toda automatizada, em que há muito tempo atrás eles estavam com mastite subclínica, né? Que é o grande problema é a mastite subclínica. Inclusive, juntamente com a zootecnista, nós fizemos uns preparados de homeopatia e foi muito bom, né? Nós fizemos uma análise, se eles chamam genoepidêmico, os homeopatas sabem o que é. Nós verificamos dentro da população da mastite subclínica qual era a característica de cada um e colocamos ali, né, essa associação como se fosse um complexo e teve uma boa funcionalidade. Vocês podem fazer isso também, desde que consiga individualizar alguns detalhes da doença. Perfeito. Só voltando aqui, ficou um comentário do Márcio, do Dr. Márcio, a respeito
dos organoterápicos, e ele menciona que os organoterápicos da HN Cristiano são oriundos de carneiro, talvez por isso que a gente consiga ter acesso, né? Então, acredito que faz sentido essa questão da acessibilidade que a gente discutiu um pouquinho anteriormente. Muitos agradecimentos por aqui, parabenizando, palestra excelente, iniciativa do CRNVSP, pessoal confirmando a presença amanhã. O doutor Márcio agradece pela menção do nome dele, mas diz que o famoso aqui é você, doutora Luísa. E que foi o senhor que, no ano de 1992, o incentivou a estudar homeopatia, quando conheceu durante uma semana da medicina veterinária na Universidade de Marília. Então é isso, né? A maravilha desses encontros e reencontros. Muito bom. Doutora Luísa, deseja falar mais alguma coisa? Quer finalizar? Ou trazer mais algum conteúdo? Fica à vontade. Bem, eu queria agradecer ao nosso conselho a oportunidade que deu a nossa presidenta, a doutora Thalita, de poder fazer esse evento. Informar também que o vice-presidente do Conselho de Medicina Veterinária é um homeopata e criador desta comissão, né, de homeopatia. E também dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, né? E acreditamos que essa terapêutica pode ajudar todos nós e deixar um mundo mais feliz, menos doente, né? Porque a doença é uma infelicidade para todos nós. Eu agradeço a doutora Thalita também pela paciência e pela ajuda nas respostas que nós tivemos aqui. E também aqui eu vi o nome da minha colega, doutora Cirlei, colega de muito tempo. E, doutor Márcio, se não fosse eu, seria um outro, porque você nasceu para ser homeopata. Muito bom. Muito obrigada, doutora Luísa, por essa noite. Acredito que todos que estejam aqui, a gente vai finalizar e encerrar muito melhor do que entramos, né? Amanhã a gente se reencontra aqui para uma mesa redonda para falar um pouquinho sobre obstáculos à cura. Agradeço todo o material preparado, conteúdo preparado, a tua disponibilidade aqui conosco. Muito bem lembrado o nome do Dr. Fábio Manhoso. Ontem falei um pouquinho sobre ele, mas sempre vale lembrá-lo e agradecê-lo por toda essa jornada ao longo desses anos. O ano que vem a gente completa 10 anos de comissão. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tenham um ótimo descanso e amanhã a gente se encontra novamente. Obrigado, pessoal, aí do apoio, do suporte técnico dos eventos. Muito obrigada.